Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a nossa declaração da nossa Bíblia? É possível? Sim? Vamos lá. Então vamos ficar de pé, pega a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, tem no celular, pega o seu celular. Vamos fazer a nossa declaração, amém? Aleluia. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode sentar. A nossa campanha vai funcionar da seguinte forma, irmãos. Nós temos uma arca para levar para casa. Mas calma, não é uma arca de verdade não. É uma arca de papel. Ok? E dentro dessa arca, não tem lá as tábuas da lei, nem a vara de Arão que floresceu, nem o maná escondido, não tem isso. Dentro dessa arca, nós temos os 5 dias da campanha. Os 5 dias da campanha, ok? E você vai receber essa arca. E dentro da arca tem uma marcação dos 5 dias. Cada dia você vai receber um papelzinho desse aqui marcando, referente à mensagem, à palavra que foi ministrada nesse dia, ok? E aí quando chegar em casa, você passa uma colinha e cola aqui o primeiro dia. Quando chegar o segundo, você cola o segundo e assim por diante. Nós vamos, eu não sei se, eu acho que tem para todos, eu acho que tem para todos. Eu ia limitar por família, mas todos podem pegar, ok? Você vai receber a arca e vai receber no final o seu marcador desse dia. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é relacionamento com Deus em família. Relacionamento com Deus em família. O pessoal que quer participar online, que não tem condição de vir aqui, nós vamos disponibilizar o arquivo em PDF. Se você não sabe o que é PDF, é um arquivo que você pode imprimir, ok? E aí você pode imprimir em casa e você vai em casa. Você receber a arca, você vai receber a parte de dentro e você vai receber o papelzinho para colar, certo? Eu sei que isso pode exigir uma habilidade a mais, mas... pastor, não tem impressora. Você vai numa lan house, qualquer loja de armarinho, o pessoal imprime lá, pede para ele que a pessoa vai imprimir, certo? Aí você vai ter que imprimir essa parte aqui como parte de fora, está escrito no arquivo. Essa parte aqui com a parte de dentro. É uma folha só, certo? E o papelzinho vai vir uma folha avulsa, ok? É só você mandar a mensagem com o número do seu celular WhatsApp que a gente manda o arquivo por WhatsApp para você. Ou e-mail também, certo? O arquivo já está disponível. Hoje mesmo a gente manda para você. Bom, relacionamento com Deus em família. Relacionamento com Deus em família. Irmãos, quando a gente fala em relacionamento com Deus, a Bíblia fala em relacionamento com Deus, ele, embora seja pessoal, né, entre você e Deus, ele é um relacionamento que afeta em sua volta. Nunca é uma coisa que só afete a sua vida. Não, o relacionamento que você tem com Deus afeta a vida das pessoas que estão à sua volta também.
Por quê? Porque quando você começa a se relacionar com Deus, o que a Bíblia diz? Que nós somos transformados de glória em glória. Que Moisés colocou um véu no rosto para esconder a glória, porque ele teve contato com Deus no monte, e a glória começou a desaparecer. Então ele colocou um véu por causa da glória que desaparecia. Então todo o contato que a gente tem com Deus, nós começamos a emanar essa glória. Então as pessoas à nossa volta começam a perceber isso. Você sabe disso, né? De repente, quando você recebeu Jesus e os seus parentes ou amigos começaram a falar assim: você está diferente, o que está acontecendo com você? E você sabe que foi a presença de Deus na sua vida que causou essa mudança. Então, toda presença, todo contato com a presença causa mudança. Mas eu quero falar algo hoje no texto, segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Esse vai ser o usar. Esse microfone está... Não, deixa ele mesmo, não vai melhorar não, deixa isso aqui mesmo, ele vai acertar. Esse texto, segundo Samuel 6, de 1 a 3, ok? Vamos ler. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Bom, até aí, deixa eu situar, se você tem acompanhado os estudos na sexta-feira, a gente passou pelo texto em que a arca da aliança, a arca da presença de Deus, para aqueles que não conhecem a arca da aliança é aquela citada no filme do Indiana Jones, que eles vão atrás da arca, certo? Logicamente que não acontece daquela forma que aconteceu no filme, quando abriram a arca, os homens derreteram assim, não é isso que acontece, mas enfim, essa era a arca que o Indiana Jones estava procurando, porque essa arca foi perdida, ninguém sabe onde ela está. Essa arca, Deus mandou construir para que a presença dele se manifestasse entre os querubins. Na tampa da arca havia 2 querubins com as asas abertas, e a Shekinah de Deus, que é a presença de Deus, se manifestava entre os querubins. Essa arca ficava dentro do tabernáculo que Moisés construiu. Mas, em um determinado momento, quando Eli era o sacerdote, os filisteus atacaram Israel e levaram a arca. Levaram a arca de Deus. A nora de Eli, que quando soube, ela estava grávida, quando soube que a arca tinha sido levada, ela deu à luz ao filho, mas por causa da arca ela não resistiu e ela morreu. E deu o nome ao filho de Icabod, que quer dizer a glória foi embora. Então, quando a arca foi levada embora, a glória, a presença de Deus foi levada embora de Israel. Essa arca era muito importante. Mas durante o reinado de Saul nada fez para recuperar a arca. Nada fez. Na verdade, não tem nenhuma referência de que Saul se incomodasse pelo fato da arca não estar em Israel. Ele nunca manifestou nenhum desejo, nenhuma intenção de ir buscar a arca. Mas Davi, quando assumiu o reinado depois de Saul, Davi tinha no coração trazer a arca de volta. Por quê? Porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Então ele tinha isso no coração. Mas a arca ficou 20 anos com os filisteus. 20 anos com os filisteus. Mas em um determinado momento, os filisteus decidiram mandar a arca embora. Mandaram a arca embora. Eles não queriam mais ficar com a arca e mandaram a arca embora. Botaram a arca num carro de boi, na verdade num carro com as vacas,
e as vacas foram direto para Israel. E eles desse arca embora, e foi embora. Davi recupera a arca, fica feliz da vida, e aí prepara tudo, uma grande comitiva, vamos levar a arca de volta para Jerusalém, vamos levar a arca de volta para Israel, vamos lá. E diz o texto aqui que nós lemos, que ele preparou um carro novo, também puxado por bois, e colocou a arca sobre para voltar. Uzá e Aiô, que são dois filhos de Abinadab, que cresceram, que viram a arca, né, porque ela ficou um tempo lá na casa deles, eles foram responsáveis por trazer essa arca e trouxeram a arca assim. Mas acontece algo na trajetória da volta da arca. Olha o versículo 4. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Veja bem, Davi estava trazendo a arca com festa, com celebração, mas estava sobre um carro de boi, e o boi na estrada, com certeza, a estrada não era pavimentada, nem aqui é também. O boi balançou, Uzá foi segurar a arca para não cair e morreu. Muita gente lê esse texto assim, puxa, mas que absurdo, o homem só queria ajudar. O homem só queria ajudar. Por que que Deus matou o homem? Você sabe que você está no período aqui. E no período da lei, tem lei para tudo. Tem lei até para trazer a arca. Os filisteus não sabiam. Os filisteus não sabiam, agora tem volume. Mas Israel sabia. Israel sabia como trazer a arca. Os filisteus colocaram um carro de boi, eles não sabiam, eles não tinham obrigação de saber. Mas o povo de Israel sabia como deveria ser carregada a arca. A arca não poderia de maneira nenhuma ser carregada num carro de boi. Ela deveria ser carregada pelos levitas. Mas, na empolgação, Davi, vamos trazer, o Senhor está aceitando, vamos trazer. E aí Uzá morre. Olha o versículo 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Pérez Uzá quer dizer brecha, ou rotura, como está aqui. E naquele dia o Senhor abriu uma brecha em Uzá. Uzá significa força, força humana. Eles tentaram trazer a presença de Deus pela força humana, pelo braço humano. Foi por isso que Deus não permitiu. E eles tinham a lei de Deus, eles sabiam como deveriam fazer. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto, e aí me surgiu uma coisa na cabeça.
Se você não sabe quem é Obed-Edom, talvez você nunca pense nisso, mas sabendo quem é Obed-Edom, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz que Obed-Edom é giteu. Isso quer dizer que ele é da cidade de Gate. Você sabe um outro personagem muito famoso, bíblico, que era da cidade de Gate? Sabe? Não? Um altão chamado Golias. Obed-Edom era da mesma cidade que Golias. Obed-Edom era filisteu. Tudo indica que não foi assim, que prazer, vou receber a arca na minha casa. Não. Davi fez a arca ficar na casa de Obed-Edom. Davi ficou com medo da arca, porque o Senhor abriu brecha em usar. Ele falou, não vou levar essa arca comigo. Ela vai matar todo mundo lá. Eu vou deixar na casa de Obed-Edom, que é um giteu, que é da cidade, que é filisteu, da cidade de Golias. E o nome Obed-Edom, Obed significa servo. E Edom vem de Edomita, do povo Edomita, mas tem uma raiz mais profunda, que da mesma raiz de Adão, ou seja, vermelho, da terra. Edom era servo. Obed-Edom morava na beira da estrada. Obed-Edom possivelmente tinha uma vida muito difícil. Obed-Edom possivelmente tinha uma vida, vou falar no português claro, desgraçada. Porque Israel tinha tomado, ele era filisteu e ele não podia nem mandar na sua própria casa. O rei falou, vai ficar aí na sua casa. Mas eu quero fazer uma outra pergunta a você. Por que os filisteus mandaram a arca embora? Por que os filisteus não continuaram com a arca? Você lembra que quando eles colocaram a arca no templo de Dagon, que era um dos deuses dos filisteus, o que aconteceu? Eles colocaram a arca lá, fecharam, foram dormir, chegou no outro dia, a estátua de Dagon estava caída. Eles levantaram a estátua de novo, fecharam lá, no outro dia, a estátua estava caída com a cabeça e com as mãos cortadas. E aí eles pensaram, essa arca está fazendo mal para o nosso Deus, vamos mandá-la embora. Não vamos ficar com ela aqui não. O Senhor ainda fez feridas nos filisteus, deu úlcera nos filisteus. Os filisteus falaram assim, não, nós não vamos ficar com isso aqui não, manda essa arca embora, porque isso está trazendo muitos males para nós. Eles botaram em cima de um carro com as vacas, e eles botaram com as vacas com cria, e as vacas, se as vacas voltassem para o celeiro, eles não iam levar. Se as vacas fossem na direção de Israel, eles iam deixar. A vaca foi direto na direção de Israel, foi embora. Eles pensaram, que bom, nos livramos. Mas Davi leva a arca de forma indevida, e aí Uzá morre, e Davi fala, vai ficar aí, na casa de Obed-Edom. Mas olha que interessante, versículo 11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Bom, a mesma arca que fez cair Dagon, a mesma arca que matou Uzá, agora na casa de Obed-Edom, ela abençoou a casa de Obed-Edom. Aleluia.
Aleluia. Como é que pode isso? Como é que ela pode ter abençoado? Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por isso que nós estamos usando esse modelo da arca. A arca simboliza a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A tampa da arca se chama propiciatório. Ela cobre o pecado do povo. O pecado do povo ficava dentro da arca. Quais eram os pecados do povo? A rebeldia à lei de Deus, por isso tinha as tábuas dos mandamentos. A rebeldia à liderança que Deus estabeleceu, por isso estava ali a vara de Arão que floresceu. E a rebeldia à provisão que Deus havia dado. Quando o povo murmurou por causa do maná, Deus deu o maná e o povo falou: só temos para comer esse pão vil. E desde aquele dia em diante o maná mudou. E Deus fez guardar aquelas 3 peças que representavam o pecado de Israel e cobriu com o propiciatório e disse: ninguém vai olhar dentro, eu não quero que vejam o pecado. Jesus Cristo é a cobertura que cobre os nossos pecados. É por isso que nós cantamos coberto. Nós estamos cobertos por Jesus. Quando Deus olha para nós, Deus só vê a cobertura de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Então a arca ficou na casa de Obed-edom e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Por quê? Olha o que aconteceu na casa de Obed-edom. Os animais de Obed-edom começaram a se reproduzir muito mais. A plantação de Obed-edom começou a produzir muito mais. A família de Obed-edom começou a não ter enfermidades. Tudo na casa de Obed-edom, o texto diz isso, que tudo na casa de Obed-edom melhorou, tudo na casa de Obed-edom floresceu, porque a arca de Deus ficou lá. O que isso quer dizer, irmãos? Por quê? Veja bem, na casa de Obed-edom havia um espírito de escassez, um espírito que trazia todo tipo de impedimento, todo tipo de amarra. Mas lembra lá na casa de Dagom, quando a arca entrou? Dagom não ficou de pé. Quando a arca entrou na casa do giteu Obed-edom, nenhum espírito que trazia escassez, que trazia enfermidade, que trazia qualquer tipo de problema, pôde ficar. Eles tiveram que sair, eles tiveram que ir embora, porque a bênção de Deus chegou com a presença de Deus. A presença de Deus traz a bênção de Deus. Aleluia. A presença de Deus traz a bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos fazendo isso agora, irmãos. Porque a presença de Deus traz a bênção de Deus. E o relacionamento de Obed-edom, ele não sabia como se relacionar com Deus. Mas pensa só, desde o primeiro dia que a arca chegou lá, as coisas começaram a mudar. Imagina, não sei quantos anos Obed-edom tinha, mas provavelmente não era um garoto, já era um homem de idade. Imagina você viver 30, 40, 50 anos ou até mais, só sofrendo e com escassez e com todo tipo de problema e, como se diz aí, com todo o azar do mundo. Aquele tipo de pessoa que diz assim: a vida dele não dá certo. Mas de repente, um objeto estranho entra na sua casa, é colocado lá. E aí, o leite que todo dia entornava, simplesmente não entorna mais. O feijão que queimava, simplesmente não queimou mais. O animal que sempre aparecia doente, agora estava forte e correndo. A mulher que estava sempre mal-humorada, agora estava sorrindo. Obed-edom falou assim: isso não é normal. E aí ele viu que aquilo tudo era porque a arca de Deus estava ali.
Eu tenho certeza que se Obed-edom não temia a Deus, a partir daquele momento que a arca entrou na casa dele, ele começou a ver e falar assim, esse Deus é o verdadeiro Deus. Porque ele está abençoando a minha casa como nunca antes foi abençoado. Foi algo rápido, irmãos, porque em 3 meses ele percebeu. Existem mudanças na nossa vida que nós levamos anos para perceber, mas as mudanças na casa de Obed-edom foi em 3 meses. As notícias correram, foram avisar Davi, olha só, Deus abençoou a casa de Obed-edom, e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Deus abençoou, aleluia. Então o que é isso? O que é a arca de Deus? A arca de Deus, irmãos, assim como ela era no passado, o que ela representava a presença de Deus. E hoje nós temos a presença de Deus através de Jesus Cristo, o Filho. Lá em Hebreus fala assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, através do Filho. Ele é a manifestação, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a manifestação do próprio Pai. Ele fala para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. É Jesus. É Ele que nós temos que levar para casa. É Ele que nós temos que entronizar. Eu não sei como é que era a casa de Obed-edom, mas provavelmente não era uma casa lá muito luxuosa, mas Obed-edom reservou um espaço especial para a arca de Deus. Reserve um espaço especial para Jesus na sua casa. Sabe, hoje em dia existem pregadores que têm a mania de dizer assim, você tem que pregar uma coisa prática, porque as pessoas precisam de coisa prática. Irmãos, nós precisamos de poder de Deus. As nossas coisas práticas constantemente não funcionam. Você tenta, a coisa não dá certo, você tenta de outro jeito, a coisa não dá certo. Agora, quando entra o poder de Deus, você nem tenta e as coisas acontecem. Você nem tenta e as coisas começam a andar. Você nem sabe. Quem chega para testemunhar fala assim, gente, eu nem sei como é que aconteceu. Eu não fiz nada, eu só sei que de repente, aconteceu. E Deus me deu, Deus fez assim. Irmãos, quantas vezes, você já tem uma idade, sabe disso. Quantas vezes nós tentamos e só frustração. Nada acontece, nada anda, você usa todo o seu conhecimento, você usa toda a sua habilidade e não dá certo. Mas de repente você não sabe de nada, você não está pensando em nada e Deus abençoa. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de habilidades humanas, eu não estou falando de poder da mente humana, eu estou falando do sobrenatural de Deus. Naquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Olha, você pode levantar todo dia, você pode trabalhar, você pode se esforçar no seu trabalho, fazer o melhor que você pode fazer, isso tudo você pode fazer, mas agora, fazer o teu trabalho render, só Deus pode fazer. Se você é alguém que vende, e você costuma vender 5, Deus pode fazer vender 50, se você é alguém que conserta alguma coisa, e as pessoas costumam levar lá 1 ou 2 coisas na semana, Deus pode colocar para levar 10 coisas num dia só. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz isso. Sabe aquele remédio que você toma e todo mundo passa mal que toma aquele remédio? Deus pode fazer você tomar o remédio e não passar mal. Ou se você faz uso de um contínuo de um remédio, num determinado dia você vai perceber que não precisa mais daquele remédio. É Deus que faz essas coisas. Ou seja, aquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazendo. Mas Deus faz além do que a gente pode fazer. É esse sobrenatural que eu estou falando. Quando nós temos um relacionamento com Deus e trazemos Deus para a nossa casa, a nossa família toda é abençoada. Aleluia! A nossa casa toda é abençoada. Esse é o contexto, essa é a razão. Aleluia! Aonde Jesus chega, o mal não vai ficar.
ele não vai ficar. Sabe, você não vai nem precisar ficar, sai em nome de Jesus, não vai precisar não. O mal vai fazer questão de sair. Ele vai fazer questão de sair. A Bíblia diz que ele vai fugir de você. Aleluia, aleluia, ele vai fugir de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que eu resisto a ele? É com Cristo. Tem gente que acha que tem poder para resistir, né? Eu resisto, eu faço. Não. É Cristo em nós que nos dá resistência contra Satanás. É Ele que faz isso. Quando eu resisto com Cristo, o diabo foge. Ele não foge de mim, simplesmente de mim, não. É porque Cristo habita em mim. Porque Cristo habita em você, ele foge. Aleluia. Então, irmãos, veja bem. Deus não nos chamou para ter uma religião separada. Eu creio, mas só eu creio na minha casa. Ninguém mais quer saber de Deus na minha casa. Pobre de mim, não, irmãos. Você é uma potência. Você é bem-aventurado. Você tem tudo para ser uma grande bênção na sua casa. A arca ali está ali com você. Caminhe com autoridade, caminhe com certeza, caminhe crendo que Deus vai fazer. Irmãos, essa manhã eu estava orando e era ainda antes das 7 horas da manhã, aliás, antes das 7 horas da manhã, e eu estava orando. Eu procurei um local retirado para orar e fui falar com Deus sobre a campanha hoje, enfim, sobre várias coisas. E o que mais tem vindo ao meu coração, o que veio ao meu coração e continua vindo ao meu coração é: continua falando, continua crendo, frente às mais difíceis situações, continua crendo, não pare de crer e de falar. Tudo que o diabo quer é que você se cale e que você pare de crer. Não, continue falando e continue crendo. Mas está muito difícil. Continue falando e continue crendo. Mas eu não vejo as coisas mudarem. Continue falando e continue crendo. Para eu calar e parar de crer, vai ter que me matar. Porque enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar falando e vou continuar crendo. É assim. Eu decidi crer. Eu decidi crer. A Bíblia diz que Deus já colocou a fé no meu coração, então eu decido crer. Se Ele já me deu fé, eu decido crer. Eu não vou desistir. Então não desista da sua família, não desista da sua bênção, não desista do seu negócio, não desista da sua vida, não desista do seu ministério, não desista, continue crendo. Deus não te trouxe até aqui para perder. Deus te trouxe até aqui para que você seja uma bênção. Aleluia. E a sua família seja uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, muitos problemas as famílias enfrentam. Mas hoje eu quero orar especificamente pelo relacionamento com Deus em família. Porque isso é a base de tudo, irmãos. Sabe, a gente se reúne para comer pipoca, se reúne para comer churrasco, a gente se reúne para ir para o cinema, a gente se reúne para várias coisas. Mas muitas vezes a gente não se reúne para buscar a Deus em família. A gente precisa fazer isso. E o pior é que a gente se queixa, né? Puxa, Deus, não está bom isso, não está bom aquilo. Traz a presença de Deus para dentro da sua casa. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Olha, vamos desligar aqui um pouquinho a televisão e vamos orar. Aqui, vamos, todo mundo aqui, eu vou ler um texto aqui, vamos orar. Vamos buscar o Senhor.
Comece a trazer a presença de Deus para a sua casa. Ah, Deus já está na sua casa, sim, está. Mas muitas vezes ninguém está prestando atenção nele. A gente está prestando atenção na televisão, está prestando atenção no computador, está prestando atenção em qualquer outra coisa, no celular, mas não estamos prestando atenção em Deus. Vamos começar a prestar atenção e ter um relacionamento com Deus em família. Envolva seus filhos, envolva quem mora na sua casa. Se você mora sozinho, mais fácil ainda. Mas se você mora com alguém, envolva todos aqueles que moram em casa. E fala, vamos orar. Hoje é o primeiro dia da campanha. Comece a mudar essa cultura hoje. Isso é uma cultura, irmãos. Comece a mudar essa cultura hoje. A partir de hoje nós vamos orar aqui. Nem que seja antes de dormir, ou quando acorda, ou na hora do almoço. Em algum momento nós vamos orar aqui. Nós vamos estabelecer essa cultura aqui. Vamos orar todos. Vamos ler um versículo e vamos orar. São coisas simples, irmãos. Não são coisas complicadas, não. E Deus vai mudando e vai trazendo a bênção. Amém?